Fala galera, professor Rogério Costa, vamos à nossa primeira videoaula sobre função exponencial, ok? Vamos lá? Bom, vamos dar início à nossa videoaula e eu vou começar falando sobre como se representa uma função exponencial na sua forma de notação, como ela se escreve em regra. Toda função exponencial, assim como qualquer função, ela tem uma notação. As funções polinomiais, tipo linear, quadrática, ela tem a sua forma de se escrever, né? Axn, bxn menos 1, cxn menos 2, até a constante k. A exponencial ela tem uma estrutura de escrita. Qual é a estrutura de escrita da função exponencial? A estrutura de escrita de uma função exponencial, vou colocar aqui para vocês, é k a elevado a x. Essa é a estrutura de escrita de uma função exponencial, k a elevado a x. Só vou mudar aqui a espessura um pouco da caneta. Essa é a estrutura. Qual é a função desse k? O k ele é o ponto de partida, ele é o valor inicial, é da onde a minha função começa. Nós já vamos verificar o gráfico, você vai entender qual é a função desse k que fica bem na frente da base da exponencial. E o a, ele é a base da tua função exponencial e é através do a que eu vou definir se a minha função ela é crescente ou decrescente. Esse a ele tem o chamado campo de existência. Campo de existência são os possíveis valores que o a pode assumir. E a base de uma função exponencial, ela tem que ser maior que zero e ela tem que ser diferente de 1. O que isso ocasiona? Vamos supor que aqui seja o zero e vamos supor que aqui seja o número 1. A base da exponencial, ela tem que ser maior que zero, mas ela não pode ser 1. O que isso significa? Significa que o a da minha exponencial, ele tem duas regiões. Ele pode ficar entre 0 e 1, ou ele pode ser maior que 1. Ou seja, o a pode ficar nesse intervalo, ou o a pode ser maior que 1. E isso é que vai implicar se a função exponencial será crescente ou decrescente. Toda vez que a base da exponencial for fracionária, meio, 1/3, 1/5, ou seja, ficar entre 0 e 1, a minha função exponencial será decrescente. E toda vez que a minha base for maior que 1, a minha função exponencial será crescente. Esta aqui é a forma gráfica que uma função exponencial ela vai adquirir, dependendo se ela for crescente ou se ela for decrescente. Aquilo que eu falei agora há pouco, se por um acaso a minha função exponencial ficar entre 0, a minha base da função exponencial ficar entre 0 e 1, ela é decrescente. Se a minha base for maior que 1, a minha função é crescente. O k que eu estava falando para vocês é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o k, é o ponto de partida. Se a minha função for crescente, ele começa do k para cima. Se a minha função for decrescente, do k para baixo. Este gráfico é chamado também de exponencial. Tá? Esta curvinha que vai se aproximando, tendendo para zero, é chamado de assíntota. Não tem muita importância para a gente aqui nesse momento, mas só para efeito de conhecimento. Então, esta aqui é a forma gráfica da função exponencial, crescente começando do k indo para cima, decrescente tendendo para zero. Lembrando que a estrutura que eu coloquei para minha função exponencial é essa, k a elevado a t. No caso x, né? Se você quiser colocar a variável x, eu coloco sempre t, porque na maioria das vezes as funções exponenciais em questões de prova, elas variam no tempo. K é o ponto de partida, tá? A é a minha base, é ela que determina se a minha função é crescente ou decrescente. Eu vou fazer uma análise criteriosa desse A, porque esta base, ela não tem só essa informação qualitativa, ou seja, ela não só me avisa se a função cresce ou decresce, ela me avisa de que forma a função cresce ou decresce. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, só para fazer um breve comentário. Imagina a seguinte função, f de t, correto? 100, 2 elevado a t. Imagina esta função aqui. O que eu posso traçar de leitura desta função de maneira imediata? Primeiro, se trata de uma função exponencial, porque o que caracteriza uma função exponencial é a variável estar lá no expoente. Segundo, eu já sei que essa função cresce. Por quê? Porque a base é maior que 1. Ela começa do 100 e sobe. Ó,
ela cresce porque a base é 2, a base é maior que 1. Só que ela me dá uma outra informação. Esta base me dá uma segunda informação. Ela não só me dá informação qualitativa, ela não só me informa que cresce, ela me informa de que forma cresce. Esse 2 significa que a minha função dobra a cada unidade de tempo. Por exemplo, se o tempo for em hora, significa que a cada hora a minha função dobra. Se o tempo for dado em ano, a minha função começa em 100 e dobra a cada ano, e dobra a cada mês, e dobra a cada dia, e dobra a cada unidade de tempo. Essa é a leitura que eu tenho que ter desta função exponencial, ok? Vamos tomar como exemplo esta função que eu estou colocando aqui. Vamos tomar como exemplo a função f de t, 40, 3 elevado a t. O que essa função já me diz num primeiro momento? Quando eu olho para ela, eu já digo o quê? Bom, ela é uma exponencial, porque ela tem aqui a variável no expoente, ela começa do 40 e ela triplica na unidade de tempo. Vamos te dar um exemplo, por exemplo, se esse tempo fosse me dado em horas. Tá? O que essa função estaria me dizendo? Ora, simplesmente isso aqui, ó. Ela estaria me dizendo que a quantidade, o f de t, ele começa do 40 e ele cresce, ele triplica a cada hora. Ó, esse 3 significa a forma como a minha função cresce. Então, essa base, ela me dá duas informações. Ela me diz se a função cresce ou decresce, ou seja, essa informação ela é qualitativa, e me diz de que forma ela cresce. Ora, então ela está me dizendo aqui que a minha função parte do 40 e ela triplica a cada hora. A observação que eu tenho para essa questão da montagem da função, na verdade são duas observações, todas relacionadas ao expoente. Bom, esse valor aqui, ele vai ser sempre o valor inicial, Rogério? Esse 40 é sempre o ponto de partida? Terá um caso em que esse 40 não é ponto de partida, mas a melhor maneira de você verificar o ponto de partida é forçar o t, aqui o tempo, igual a zero. Se você força o t igual a zero, você vai saber, ó, se o t for igual a zero, 3 elevado a zero é 1, tá? 1 vezes 40, 40, o ponto de partida é 40. Essa é a melhor maneira de se forçar a achar o tempo, o ponto de partida. Mas, já vou te adiantando, toda vez que esse t aqui, ó, não tiver nada somado nem subtraído a ele, por exemplo, uma função aqui, ó, n de t, seja lá k, a elevado a t mais ou menos, tanto faz, alguma coisa. Quando isso ocorrer, quando eu estiver diante de um t mais ou menos algo, este k não vai ser valor inicial, tá? Ele não vai ser valor inicial. Rogério, como é que eu faço então para saber o valor inicial quando tiver t mais 2, t menos 2? Como é que eu faço? Força o t ser igual a zero, você vai forçar o t ser igual a zero e você vai saber quem é o valor inicial. Se o t estiver sozinho, o valor aqui da frente será o valor inicial, o ponto de partida. Rogério, e se aqui na frente do t não for t, for 2t? E se for t sobre 3? Também o 40 vai ser ponto de partida. Este valor k só não vai ser ponto de partida se eu tiver algo somando ou subtraindo aqui no expoente t. Aí ele não vai ser ponto de partida, tá? Rogério, mas eu peguei uma situação em que a minha função estava assim, ó, f de t, correto? Sem 2 elevado a t sobre 3. O que significa t sobre 3? Eu posso dizer que a minha função parte do 100? Sim. Posso dizer que a minha função cresce? Também sim. Posso dizer que a minha função dobra na unidade de tempo? E aí você já para, ela dobra. Vamos supor aqui o tempo em horas. Vamos analisar esse 3 aí de baixo. O que significa o sobre 3? Significa que a minha função não dobra a cada hora. A minha função vai dobrar a cada 3 horas. Ou seja, qual é a observação que eu tenho para esta situação? Toda vez que o texto me disser que a minha função ela cresce ou decresce a cada b horas e não me disser, ó, ela duplica a cada minuto, ela duplica a cada dia, ela duplica ao ano, quando ele me der um valor agregado ao t, este valor agregado ele vai para o denominador do t. Exemplo, eu vou dizer assim que a minha função, tá? Esta função aqui, ela, ó, o que está acontecendo com ela? Ela está
duplicando, verdade. Olha a base 2, ela está duplicando. Mas ela está duplicando a cada hora? Não. Ela está duplicando a cada 3 horas. Por quê? Porque eu estou percebendo que esse 3 está aqui no denominador. Então, toda vez que eu disser assim, ó, que a minha função duplica a cada B horas, triplica a cada B horas, este valor agregado ao tempo, ele vai para o denominador. Não esqueça disso, isso é muito importante numa prova, porque a gente vai pegar questões daqui a pouco em que as funções, elas não serão entregues para o candidato, para o aluno na hora de resolver. Na verdade, vai vir um texto e o candidato vai ter que montar a função exponencial a partir do texto. E é nesse momento que a banca vai dizer, ó, a minha função ela vai triplicar a cada 2 horas. Ou seja, é você que vai ter que montar a tua própria função a partir da produção textual que a questão vem trazendo, ok? Por isso é muito importante você saber isso. É importante eu saber visualmente, olhando para a função, interpretar? Claro que sim, mas tão importante quanto isso é você pegar um texto e você mesmo montar a função exponencial a partir dessas informações. Então vamos relembrar, esse valor aqui da frente é sempre o valor inicial, salvo quando aqui atrelado ao t tiver mais ou menos alguma coisa. Quando isso ocorrer, para eu saber o valor inicial, eu atribuo t igual a 0 e eu vejo quanto é que dá, esse será o valor inicial. A base me tem duas informações, a base me diz se cresce ou decresce, que é a informação qualitativa, e ela me diz de quanto cresce ou de quanto decresce. No caso aqui ela está duplicando a cada hora, não, por causa do 3 aqui no denominador. Então eu concluo que é a cada 3 horas. Se fosse a cada 2 horas, t sobre 2. Rogério, e se fosse a cada meia hora? E se ela duplicasse a cada meia hora, como ficaria? Bom, ficaria assim, ó. A cada meia hora ficaria t sobre meio, concorda comigo? Mas esse 2 vai lá para cima. Então ficaria assim, ó, 2t. Uma forma prática de você saber qual é a subunidade do tempo para o qual a tua função está crescendo ou decrescendo, é simplesmente fazer o seguinte. Pega esse cara e iguala a 1. Iguala a 1. Ou é um ano, ou é uma hora, ou é um minuto. Se você, por exemplo, igualar esse cara aqui a 1, você vai ter, ó, t sobre 3 igual a 1. Você vai ter que o t é quanto? O t é 3. O que você vai interpretar disso? Que ela duplica a cada 3 horas. Ou seja, se você pegasse, por exemplo, o 2t, ó, que eu coloquei aqui, ó, o 2t, lá em cima fosse 2t, e você igualasse a 1, o t não ia dar meio, significa que ela duplicava a cada meia hora. E é assim que você vai fazer, e é dessa forma que você vai interpretar daqui em diante. Ok? Era muito importante eu dar esse respaldo inicial para que a gente, a partir daí, pudesse ter um pouco mais de noção com relação a esta parte teórica. Eu só tenho mais duas observações nessa parte teórica para fazer com vocês antes de adentrar em exercício. 2 pontos importantíssimos, um deles ainda relacionado a esta base A aqui, ok? Vamos lá. Preste atenção no que eu vou comentar agora para vocês. Dá uma olhada aqui. Bom, veja bem. Imagina que eu tivesse a seguinte situação. F de t é igual a 100, ok? 1,3 elevado a t. E uma outra observação foi essa que eu coloquei há pouco. F de t igual, vou colocar aqui 40, aquela que eu coloquei agora há pouco, 2 elevado, sei lá, t sobre 3. Vamos colocar aqui assim, dessa forma. Bom, veja bem que o A da primeira situação eu coloquei em decimal e da segunda é um próprio valor inteiro. O que eu posso deduzir disso aí, né, em forma de leitura de cada uma dessas funções? Bom, esta primeira aqui, ela parte do 100. Vamos colocar aqui que o tempo das duas é dado em horas, só para a gente ter uma noção temporal. Que ela parte do 100 e ela cresce a cada hora. O t está sozinho, então ela parte do 100 e ela cresce a cada hora. Rogério, mas de quanto ela cresce? Eu estou com 1,3. Como é que eu sei de quanto ela cresce? Agora, olha essa outra aqui. Eu tenho f de t, 40, 2 elevado a t sobre 3. O que você deduz dela? Ela cresce e o próprio valor 2 na base, já sabe que ela é crescente, ela parte do 40, melhor dizendo, ela parte do 40. Ela cresce por causa do 2 e o 2 também me afirma que ela duplica a cada, olha só, t sobre 3. Então, ela duplica a cada 3 horas.
Essa é a dedução que eu tenho no primeiro momento. Ela parte do 40, ela cresce e duplica a cada 3 horas. Qual é a diferença entre esta função e esta aqui? Ora, quando a minha função está em decimal, a forma de eu saber de quanto ela cresce ou decresce é observar esta base a partir da lógica dos juros compostos. Como seria isso? Você tem que interpretar que esse crescimento se dá assim, ó, 1 mais 0,3t. E aí você tem que lembrar da ideia da equação dos juros compostos, mesmo porque os juros compostos é uma função exponencial. Se você relembrar como é que é a equação dos juros compostos, ela é capital 1 mais ou menos taxa elevado a tempo. Concorda comigo? E essa taxa ela está em porcentagem. Então, quando você olha para uma situação como essa, o que você vai deduzir? Ora, a minha função ela começa do 100 e ela não está nem duplicando, porque nem chegou em 2. Ela nem chega a duplicar, mas ela está crescendo. Como ela ainda não duplicou, como ela ainda não triplicou, como ela ainda não é um múltiplo, um crescente, um 2, um 3, um 4, ela ainda está em 1 ponto alguma coisa, você pode deduzir de quantos por cento ela vem crescendo. E aí você faz essa quebra, 1 mais o decimal. Então a dedução que você vai ter vai ser a seguinte, a minha função ela parte do 100 e ela cresce 30% a cada hora. Ela não chega a duplicar, ela não chega a ser 100%, mas ela cresce 30% a cada hora. Essa é a dedução. Essa aqui está direto, você vai dizer, ela parte do 40 e ela duplica a cada 3 horas. Mas esse 1.3 aqui já me dá esta quebra. Isso implica no quê? Isso vai implicar em uma observação importantíssima quando a tua questão vier de forma puramente textual e você precisar montar, que vai ser a análise do A. Vamos fazer aqui uma análise da base da exponencial. Essa análise vai ser muito importante, como eu já disse, para quando vocês pegarem uma questão em que a banca não me der a função e eu ter que montar esta função. Serão os casos que a gente vai verificar de juros compostos e progressão geométrica. Vamos lá. Esta base, ela pode aparecer para mim de duas formas, correto? Ou ela vem na forma de fator multiplicativo, é quando a banca vai dizer, ó, a quantidade inicial ela duplica a cada hora, triplica a cada hora, ela cai pela metade a cada mês. Ora, o fator multiplicativo, ele é este próprio valor, e o A vai ser o próprio fator multiplicativo. O A da base da exponencial vai ser o próprio fator multiplicativo. Ora, quando eu te digo, por exemplo, que determinada quantidade inicial, ela dobra no tempo, eu já estou te afirmando que a base é 2. Se ela triplica no tempo, a base é 3. Se ela cai pela metade a cada hora, a base é meio. Ou seja, a base é o próprio fator multiplicativo quando a banca me fornecer o fator multiplicativo como referência da base. Mas ela pode fazer uma outra forma de expressão da base, me dando a base em taxa percentual. Quando ela disser assim, ó, ela cresce 10% ao mês, ela cresce 30% ao ano, ela decresce 20% ao dia. Isso é uma forma de expressar a base da exponencial a partir de taxa percentual. Quando isso ocorrer, a base não vai ser diferente do fator multiplicativo, porque lá a base era o próprio fator multiplicativo. Aqui não, aqui a base vai ser 1 mais ou menos a taxa que ele me der. 1 mais ou menos taxa. Rogério, mas por que mais ou menos? Mais quando for crescimento, menos quando for decrescimento. E quando você jogar o i para montar a base, lembra, o i tem que entrar em decimal. Por exemplo, você disser assim mesmo, ó, algo cresce 10% ao ano, a base, a taxa seria 0,1 e aqui seria 1 mais 0,1. Por exemplo, se eu disser que decresce 30% ao mês, então seria o A, 1 menos 0,3 seria 0,7. Eu vou dar um exemplo aqui de percentual para ficar bem claro para vocês. Olha o exemplo que eu vou citar para vocês. Eu tenho algo, não importa o que seja, que inicialmente tem um valor 300, só que eu sei que ele cresce 30% a cada 2 horas. Como é que eu monto a função exponencial relacionada a este contexto? Ó, eu tenho algo, vamos colocar aqui a minha função exponencial. A minha função exponencial clássica é essa, né, que a gente aprendeu lá do início da aula. F de t, k, a elevado a t. É isso que você tem como exponencial, perfeito? Então vamos vamos montar esta função a partir dos dados do que eu tenho. Então, eu tenho uma quantidade de algo, ele cresce no tempo, ele cresce 30% a cada 2 horas. Qual é o valor inicial dele? 300. Então o valor inicial é o k, 300.
e ele cresce 30%, ó, 30%, deixa aqui depois eu monto, a cada hora? Não, a cada 2 horas. Como é que esse fator agregado vai para o meu expoente? Ele vai para o denominador, ele vai para o denominador do t. Então, se ele crescer a cada 2 horas, entra t sobre 2. Agora, e a base? Como é que eu coloco a base? Porque se ele dissesse que duplicava, coloco o 2, triplicava, colocava o 3, cai pela metade, colocava meio, mas ele me fala que cresce 30% a cada 2 horas. Bom, quem seria a base? Como ele me deu em taxa percentual, a base seria 1 mais i, uma vez que está crescendo. Logo, seria 1 mais 30%, 0,3. Isso aqui seria 1,3. É o que está acontecendo. Esta, então, seria a minha função. Ele começa no 300, cresce 30% a cada 2 horas. Ok? Vou fazer só mais um exemplo aqui e a gente parte para resolver exercícios. Olha esse exemplo que eu vou colocar aqui. Eu tenho um carro, ele custa 100 mil reais e eu quero que você monte para mim qual é a função do valor desse carro, só que eu quero essa função em milhares de reais, sabendo que esse carro desvaloriza 20% ao ano. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui a função V de t. V de t é valor inicial, base elevado a t. Esta é a função que eu tenho. Bom, então vamos montar lá a minha função valor do veículo. O valor inicial do veículo é o K. Só que ele quer em milhares de reais. O que significa isso? Eu não vou colocar 100 mil aqui no valor inicial, porque já quer em milhares. Então eu vou colocar em milhar. 100 mil são quantos milhares? Só coloco 100. Porque ele já quer em milhares de reais. Ou seja, quando ele fala que ele quer em milhares de reais, ele quer o valor já vezes 1000. Então, o valor que eu atrelar aqui na frente já vai ser vezes 1000. Por isso que eu coloco somente o 100, porque a função já é em milhares de reais. Então, o valor inicial, 100, já indicando que é 100 mil, tá? Que é o K. Base, ele desvaloriza, então é 1 menos 20% a cada 2 anos? Não. A cada 3 anos? Não. Ao ano. Então, t normal. Então, a minha função v de t, ela seria 100, correto? 1 menos 0,2 vai dar 0,8t. Esta seria, então, a minha função que determinaria o valor do carro a qualquer ano. 100, já indicando que é 100 mil, 0,8 aqui você já tem que ter esse entendimento, 0,8 é 1 menos 0,2, ou seja, está decaindo 20%, né? Já sei que ela é decrescente porque o A está entre 0 e 1, e para você saber qual é o percentual de queda, é só fazer 1 menos a base 0,8, então está caindo 20% a cada unidade de tempo. Se o tempo está em ano, a cada ano, ok? É assim que a gente analisa e é assim que a gente vai partir para resolver as nossas primeiras questões. O que eu tentei mostrar para vocês nesse primeiro momento é como eu estruturo a função exponencial, tá? Para que a gente não tenha dificuldade disso do exercício. O exercício em si vai me dar uma outra técnica. E é isso que eu vou agora mostrar para vocês. O nosso segundo momento com função exponencial. O nosso primeiro momento foi a ideia da função, de como se monta a função e de como eu olho para essa função e já interpreto a função da forma mais correta possível. Então, esse primeiro momento da aula foi sobre isso. Como eu enxergo a função exponencial. Agora a gente vai para o segundo momento. Como eu me deparo com uma questão que vai me exigir uma resolução, um cálculo da função exponencial.